esse livro, Livros Kodesh, do Rebbe de Lubavitch, o Rebbe, durante todos os anos que ele dava para a gente respostas, inclusive, uma vez eu estive lá, era 1981. Estive no Rebbe, e o Rebbe naquela época só atendeu grandes rabinos que estavam ligados à comunidade judaica na União Soviética, que ainda existia, e que tinham que tirar de lá judeus. Então, meu professor de Shivar, Rabbeinu Putefas, entrou no Rebbe sozinho, conversou com o Rebbe um tempão. O professor Brandner, também que estava ligado aos judeus da Rússia, também entrou sozinho no Rebbe. E outras pessoas o Rebbe não pôde atender. O secretário do Rebbe, o Rav Brunner, ele pediu para mim escrever um bilhetinho, e o Rebbe, ele iria, quando ele colocasse para o Rebbe as cartas do dia, às 10 da manhã, ele levaria as cartas lá, levaria o meu bilhetinho também, e de tarde, quando ele entrasse para pegar a resposta das cartas, ele traria a minha resposta também. De manhã, eu escrevi um bilhete, perguntei para o Rebbe o que fazer. Se eu fico estudando na América, se eu vou estudar em outro lugar. E o secretário levou meu bilhetinho para o Rebbe. De tarde saiu a resposta. O Rebbe escreveu embaixo do meu bilhetinho, ele escreveu a resposta dele. Pediu para mim voltar agora, imediatamente, para Israel. Ele escreveu lá Aretz. Ele não escreveu Israel, escreveu para lá Aretz, ou para a terra. Tipo, mas é o termo que a gente usa para se referir à Terra Santa. E o jeito que eu vou... O estadruto בארץ להחליט באותו שעה. Quer dizer, o jeito que eu vou להסתדר é, tipo, trabalhar, me casar, trabalhar, tudo é estadruto. Não é estudo, mas já... O Rebbe já me deu instrução para montar a família lá. E isso eu vou decidir, ele escreveu, eu tenho que decidir estando lá. Aí eu fiquei muito feliz, então falei, vou voltar para Israel. Eu estive em Israel, então, 3 anos, vim para o Brasil, fui para lá. O Rebbe falou para mim voltar para Israel, eu pedi então meu bilhetinho para mostrar para o Rabino da Yeshiva. O secretário falou, não, eu vou copiar para você, mas tudo que o Rebbe escreve fica aqui. O Rebbe não deixa sair nenhuma carta que ele escreveu, ele pediu para juntar todas as cartas dele. Ninguém sabia por quê. Então, peguei o meu bilhetinho que o secretário escreveu, era Brother, levei para Kfar Chabad, viajei, voltei para Israel. Cheguei em Kfar Chabad, mostrei o bilhetinho para o Rav Meshkin Aparstak, que era o rabino da Yeshiva, o Mashpia, que se chama, e ele se espantou, ele falou, uau, geralmente os meninos da Yeshiva, quando fazem uma pergunta para o Rebbe pede para eles se aconselharem com o Rosh Hashiva, para eles se aconselharem com... Mas para você, ele falou para você decidir sozinho. Era a primeira vez que ele tinha visto isso, que o Rebbe falou para o menino de Shiva decidir sozinho o que ele vai fazer. Uma coisa interessante, fiquei feliz, né? Pela confiança que o Rebbe me deu. E, por outro lado, eu perguntei por que não me deram o bilhetinho com o que o Rebbe escreveu. Era uma incógnita, ninguém sabia disso. O Rebbe pediu para não mandar nenhuma das cartas dele, sempre copiar, mandar a cópia. Então eles batiam a máquina, o Rebbe escrevia a mão, depois entrava no escritório do Rebbe, eles mandavam a resposta batida à máquina e o Rebbe só assinava embaixo, na cópia. Um dia o Rebbe contou para todo mundo que no passado, quando a pessoa morava numa cidade que não tinha um tzadik, ele não tinha para quem fazer uma pergunta. Tzadik é uma pessoa altamente elevada, uma pessoa assim que ele tem um Ruach HaKodesh, quer dizer, ele já vê lá em cima o que está decretado aqui para baixo. Se a pessoa está numa cidade que não tem um tzadik, então o que se fazia? Ele falou, tinha uma tradição judaica que quando tinha uma pergunta muito, muito importante, não tinha um tzadik para fazer essa pergunta, para perguntarem para ele, então a pessoa fazia a pergunta
e depois abria um livro sagrado, como um Chumash, ou coisa parecida, ou coisa dessa categoria, e tirava de lá um sinal daquele livro que ele abriu, tirava um sinal que tem a ver com a pergunta que ele fez. Então, depois que o Rebbe falou isso, o Rebbe nos deixou fisicamente. Não, depois ele pediu para pegar todas essas cartas que ele tinha escrito e editar tudo, fazer disso 30 e não sei quantos livros. Aí editaram todas essas cartas, então por isso as cartas tinham ficado lá. Editaram de acordo com a data de cada uma, estava tudo arrumadinho, organizadinho. Fizeram quase 40 livros. E aí, depois disso, o Rebbe nos deixou fisicamente. Então, todo mundo entendeu que a mensagem do Rebbe foi o seguinte: vocês me fizeram perguntas há 50 anos, eu dei as respostas para todas possíveis e imagináveis, agora vão continuar a perguntar, vocês perguntam, abre o Ibrot Kodesh e a carta que sair lá, você vai tirar disso um sinal para o seu caso. De acordo com esse sinal, Tem a você vai fazer, resposta. você vai ter a resposta. Então, eu morava em Haifa, essa história, quando o Rebbe nos deixou fisicamente, e todo mundo concluiu que essa intenção dele já tinha o Igrot Kodesh editado, e o Rebbe tinha acabado de nos deixar fisicamente. Então, eu estava nessa situação que as pessoas começaram a fazer perguntas e não sabiam ainda como fazer. Então, eu estava em Haifa, eu dava aulas no Heider, era melamed no Heider, Rehov Frischman Echad, era a Rua Frischman número 1, e tinha uma galeria chamada Passagem Nordo, que lá tinha um Bet Chabad. Uma mulher entrou no Bet Chabad, é uma mulher, uma imigrante Olá Hadashah da Austrália, e o nome dela agora está quase que eu... mas quase que me lembro o nome dela também, mas já faz muito tempo isso. E a cidade de Haifa é uma cidade de 3 categorias. Tem na beira da praia, é chamado de Air, a cidade, é onde moram os árabes. Os árabes de Haifa são árabes normais, quer dizer, como deveria ser a faixa de Gaza se não tivesse autonomia. Quer dizer, todo lugar que não der autonomia, como São Paulo, tem os coreanos, tem os bolivianos, não é obrigado todo mundo a ser, falar tupi-guarani. Tem pessoas de vários países, né? Então, não é obrigado todo mundo a ser um brasileiro da gema, falando tupi-guarani, ou ser um imigrante português de 500 anos atrás. Aqui é multicultural. Então, Haifa também. Na cidade, tem os árabes totalmente normais, como os árabes aqui de São Paulo. Se, tipo, não faz diferença se é árabe, coreano, boliviano, fazem parte da população. Mas, por causa que eles já estavam lá antes, então, aquele bairro é bairro árabe. Você precisa comprar alguma coisa barata, você sabe que é a 25 de março lá de Haifa. Na metade da montanha, a montanha chama Monte Carmel, tem a Adar, que é onde tinha um Heider, e onde essa mulher também morava. E lá é a classe média, negócios. No pico da montanha, aí lá é o Carmel, se chama, que é o pico do Monte Carmel, e lá tem uns hotéis de luxo, lá é a alta sociedade. E essa mulher, ela, coitada, uma vez por mês, ela não, o mês inteiro ela não tinha muito o que fazer. Uma vez por mês ela recebia conta de água, conta de luz, conta de telefone. Ela subia para o pico do Monte Carmelo, lá para o hotel, o Hilton Palace Hotel, que tinha banco lá dentro tudo. E ela entrava para pagar as 3 continhas dela, e ela sentia assim, se sentia gente. Estava lá no hotel, com os turistas, hotel de alto luxo, e ela falava inglês, australiana. Lá ela se sentia gente. Pagava as continhas dela, voltava para casa e de novo a vida voltava infelizmente ao normal. Até que um dia ela se encheu. Ela entrou no Beit Chabad, ela falou, não aguento mais.
o meu marido, antes de falecer na Austrália, ele pediu para mim enterrar ele em Israel. Ele já estava na doença terminal e ele deixou $1.000 australianos, que não chega a ser $1.000 americanos. Na Austrália tudo é muito caro, o enterro é muito caro, o cemitério é muito caro, você tem que pagar uma manutenção de cemitério, e que é como um condomínio de um prédio, e todo dia você paga lá o jardineiro, e a água, e a luz, tudo. Tipo, a pessoa tem despesas depois da morte, quase como na época que estava vivo. Então ele falou, estou devendo lá $25.000 no cemitério, e não tinha como tirar ele de lá. Ele faleceu lá, não deixou dinheiro para transportar o caixão dele para Israel. Então, mas depois que ele me pediu para enterrar ele em Israel, a minha vida acabou. Não tive, subi para Israel sem ele, não tive sucesso nenhum, sofri até agora, eu sofro, e sofro, e sofro, e sofro, minha vida é um sofrimento, e eu comecei a desconfiar que isso tem a ver com ele. Se ela falou para a secretária do Bet Chabad, Rehov Nordo, chamava a rua lá, a secretária falou, então escreve, pede uma brachá para o Rebbe, escreve um cétalo, um papelzinho, ela escreveu, pediu uma brachá para o Rebbe, a secretária falou, então agora coloca num desses livros, ela pegou o livro, colocou dentro, não estava entendendo muito porque tinha que colocar lá, vai ver que a mesa estava cheia de coisas, e a secretária não queria que misturasse uma coisa com a outra. A secretária pegou o livro que ela colocou a cartinha e abriu onde ela colocou o bilhetinho e leu. O Rebbe fala para uma família, vocês mudem para Israel com a família inteira e eu vou pagar todas as despesas. Estou pagando para vocês todas as despesas. Aí a secretária falou para ela, olha, liga para o cemitério, pede para arrumar o corpo para remover para Israel, para enterrar em Israel, liga para o cemitério que Israel já faz o orçamento do túmulo, o Rebbe falou que vai pagar todas as despesas. Que ele está dizendo aqui que ele falou para essa família, a família inteira, completamente ir para Israel, e que ele está pagando absolutamente todas as despesas. Aí a mulher entendeu que é o Rebbe da sinagoga lá do Bet Chabad. E ela falou, olha, pelo que eu entendi, vocês não têm dinheiro aqui nem para pagar as suas despesas aqui, vocês estão sempre com atrasos, hein? Ela falou, não, graças a Deus, se fosse depender do nosso rabino aqui, realmente esse é um problema. Mas é o Rebbe de Lubavitch que vai te pagar todas as despesas. Aí que a mulher surtou, ela falou, o Rebbe de Lubavitch, eu ouvi que ele acabou de falecer. A secretária falou, o Rebbe falou que vai te pagar tudo, liga para a Austrália, prepara o transporte do corpo, fala para o cemitério que você vai pagar todas as dívidas lá, faz o orçamento do avião, transporte de uma pessoa falecida custa mais caro do que uma pessoa viva, e compra o túmulo, faz o orçamento, comprar ela não tinha como comprar nada, ela pagava uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de telefone dessas continhas. Faz o orçamento de tudo, o Rebbe falou que vai pagar tudo. Então, a mulher saiu de lá atrapalhada. Chegou o dia que ela tinha que pagar as contas, continha de água, continha de luz, continha de telefone dela. Aí ela colocou o melhor vestido que ela tinha, e se perfumou, e as joias que ela tinha da época que ela ainda era muito rica, e tudo se preparou para entrar no Hilton Palace Hotel com as 3 continhas na bolsa, para disfarçadamente pagar as continhas e ir embora, pelo menos se sentir gente um pouquinho. Na hora que ela estava se aproximando para entrar no hotel, caiu uma tempestade torrencial, uma coisa de surpresa. Estava saindo do hotel um grande milionário australiano com 4 capangas, 4 guarda-costas, e eles estavam num quadrado em volta dele, assim, 2 na frente e 2 atrás, ele no meio. E ela correu para dentro do hotel por causa da chuva, e ele estava saindo, e ela foi cara a cara com ele, os dois bateram de cara a cara, e ela caiu no chão. E ele se assustou, ele perguntou para ela em inglês, ele perguntou, minha senhora, o que eu posso fazer por você? E ela respondeu em inglês, ela falou, o que você já vai poder fazer por mim? Eu sou uma azarada, não tenho nenhum sucesso na vida, desde que o meu marido morreu, e ele pediu para ser enterrado em Israel, e eu fiquei com dívida com o cemitério, e não paguei, e eu não tenho como trazer o corpo dele para cá, e contou a história inteira.
e estava no meio da chuva, os dois lá se molhando, os guarda-costas com medo de serem demitidos depois de uma dessas, né? E todos parados lá, e ela contando toda a história dele, e ele levantou ela, ele deu o cartão dele para ela, ele falou, minha senhora, você faça o orçamento de tudo, eu estou te pagando todas as despesas. Era um milionário australiano. Uau. Ela voltou para o Bet Chabad, ela falou, olha, contou toda a história, ela falou, o Rebbe pagou tudo. Meu marido já está a caminho, já tem um túmulo aqui, já pagou lá a dívida do cemitério e o transporte, absolutamente tudo. Então, aí a secretária falou, e o cartãozinho dessa pessoa? Ela falou, não, ele pediu para não compartilhar, né? Mas não, falou, o Rebbe falou que ia pagar tudo dela, não de vocês, né? Então, depois que aconteceu essa história, eu estava no Heder, já chegou no Heder imediatamente, olha, era 2 quarteirões de diferença entre o Bet Chabad e o Heder, já vieram me contar, o Rebbe pagou todas as despesas dela, então eu já cheguei em casa confiante, era uma sexta-feira, sexta tarde, então, pouquinho depois do meio-dia, eu chego em casa, terminamos a aula ao meio-dia, e chego em casa depois do Heder, e um vizinho de Kiev, Kiev na Ucrânia, chega o vizinho no horário desses, ele sabe que é sexta-feira à tarde, para o judeu religioso, é como as histórias do Hillel, que tentaram deixar o Hillel nervoso, o que fizeram? Foram para a casa dele, sexta-feira à tarde, e começaram a fazer pergunta idiota, né? A história que tem na Guimarães, que fizeram uma aposta de 400 ouros, que é salário de 2 anos, e Para tirar a paciência dele. tirar para se ceder. Então, rapaz, o vizinho sabe, sexta-feira à tarde para nós é o pior horário, né? Eu podia ser sábado à noite, ele vai me encontrar no Shabbat na sinagoga. E ele me contou, ele falou assim, Rebbe Abrão, queria te contar que do mundo inteiro os europeus eles são os mais chatos. E da Europa inteira os ucranianos são mais chatos. E da Ucrânia inteira a cidade de Kiev, a cidade que tem as pessoas mais chatas do mundo. E eu tenho uma filha, e minha filha é uma jararaca. A pessoa que se casar com ela vai ser um coitado, vai sofrer a vida inteira. Então ele falou, eu não imaginei que alguém fosse tão burro assim de se casar com minha filha, mas finalmente ele encontrou o noivo. O noivo é um policial, e o policial em Israel você não consegue subornar, né? Por isso que eu confio nos dados de Israel. Quando Israel fala alguma coisa, eu confio nos dados deles, enquanto que os terroristas falam o contrário. O terrorista é terrorista, eles querem, da mesma maneira, eles não têm moral. Pessoa que é capaz de matar mulheres, crianças, eles não têm moral para dar uma informação. E o governo de Israel tudo certinho, lá você não consegue subornar um guarda, e ao contrário, se você dá dinheiro para o guarda, fala alguma coisa, aí que aumenta o problema. E ela está noiva com um policial, e essa manhã chegou no banco, ela trabalha no banco, e no banco dela chegou uma pessoa que ele tem, é um velhinho excêntrico, ele tem uma rede de restaurantes em Haifa, e ele deposita toda sexta-feira, tudo que ele ganhou a semana inteira, chega sexta-feira, 11h30 da manhã, ele traz o dinheiro, coloca lá no balcão, deposita tudo de uma vez só. Ele chegou para ela, falou para ela, olha, tem aqui 100 mil shekel. Aí ela contou, tinha 90 mil. Ela falou, olha, você falou que tem 100 mil. Se você tivesse falado que tem 90 mil e tivesse 100, não seria um problema, te dava o troco. Mas você está dizendo que tem 100, tem 90, então só vou poder depositar 90. Aí ele fez um escândalo, ele falou, você já deve ter preparado esse assalto, porque eu venho toda sexta-feira, agora você deve ter colocado esse dinheiro no lugar que não dá para encontrar. E foi para o diretor, para o gerente do banco, e falou, se essa caixa estiver trabalhando aqui ainda domingo, que Israel é de domingo a sexta que se trabalha. Se essa caixa estiver trabalhando ainda domingo aqui, eu vou tirar todo o meu dinheiro desse banco e vou colocar no concorrente. Aí o diretor do banco olhou para ela e falou, a gente vai te demitir, tipo, não, vamos te pagar todos os seus direitos. Mas se o cara tira o dinheiro da conta dele, a gente fale. Então,
você vai ser demitida sem justa causa. Então você vai receber todos os seus direitos e a gente ainda vai estar no lucro. Quer dizer, começou com ela de uma maneira que deu a entender que domingo eles vão fazer um acerto de contas. Então ela chegou em casa, aí ele falou, agora eu estou no desespero, o que eu vou fazer? Não importa que ela perca o emprego, mas todo mundo vai saber que ela perdeu o emprego por causa desse caso de suspeita de roubo não comprovada, mesmo que ela vai receber os direitos dela, porque não tem como provar, mas é uma suspeita de roubo, e o noivo é um policial, ele vai abandonar ela. Aí ele falou, ele quer fazer uma pergunta, ele não sabe o que fazer, eu falei, um caso desses, então vamos fazer o que fizeram lá no Bet Chabad. Escreve o bilhetinho para o Rebbe, escreveu lá, pediu uma brachá, ele não estava entendendo tanto o que estava acontecendo. Eu falei, agora coloca num desses livros aqui. Então, pegou o livro e colocou dentro. Ele estava atordoado, não estava entendendo muito assim. Aí eu peguei o livro, comecei a ler, estava escrito, você tem que guardar Shabbat, começa acendendo velas e tudo mais. E um monte de coisas assim sobre guardar Shabbat, que não pode viajar num navio israelense, porque o navio israelense viaja no Shabbat. E, então, se você quiser viajar de navio, tem que viajar num navio que não seja um navio de Israel. E até a água do navio israelense é destilada no Shabbat. E assim, toda a carta sobre a guarda do Shabbat. Você tem que guardar Shabbat. E, então, eu falei para ele, olha, fala para ela começar a guardar Shabbat. E estava escrito lá na carta do Rebbe, quando você guarda o Shabbat, você tem muitas bênçãos divinas, você consegue muito trabalho no meio da semana. Então eu falei para ele, olha, tá aí a resposta. Quer dizer, ela quer continuar trabalhando no meio da semana, começa a guardar Shabbat, começa acendendo as velas. Eu falei, pera, o que você está falando? O que você fez? Aí o cara acordou. Aí eu expliquei, falei, olha, o Rebbe disse que quando você estava numa cidade que não tinha um tzadik, tinha uma pergunta muito importante, então você fazia a pergunta e depois abria um livro sagrado como o Chumash ou coisa parecida. Depois ele pediu para editar todas as cartas dele e depois ele nos deixou fisicamente, então a gente entendeu que queremos fazer uma pergunta para o Rebbe, fazemos uma pergunta e abrimos um livro de Igrot Kodesh, das cartas sagradas, que é o livro de cartas do Rebbe. Ele falou, mas o Rebbe falou que a tradição era que eles abriam o Chumash ou coisa parecida, o Chumash ou Pentateuco. O que você está abrindo o livro de cartas do Rebbe? Quer dizer, ele não nega que ele era de Kiev, que ele era ucraniano, e tudo que ele me falou que do mundo inteiro os europeus são os mais chatos, e da Europa inteira os ucranianos são mais chatos, e da Ucrânia inteira quem é de Kiev é mais chato, e ele falou, agora eu vou pegar esse papelzinho. O Rebbe falou, Chumash é Chumash, Pentateuco é Pentateuco. Aí ele abriu o Chumash, pegou o Chumash Bereshit. Não me lembro que Chumash ele pegou. Pegou o Chumash, ele abriu, colocou o papelzinho dentro, me deu, falou, agora lê. Aí eu começo a ler, vai, 6 dias você vai A trabalhar, mesma e o coisa. sétimo dia é Shabbat. Então eu falei, uau, depois dessa, agora eu vou ter que fazer isso também. Quer dizer, agora eu estou vendo um milagre verdadeiro. Aí eu falei para ele, então conversa com ela. Eu falei, se você tivesse ideia da cobra venenosa que é minha filha, você vai ver os berros dela daqui. Que a gente era meio vizinho assim, não no mesmo prédio, mas ele falou, ela vai gritar lá, vai gritar comigo, você vai ouvir daqui. Ele foi conversar com ela e ela falou que ela própria começou a pensar em começar a guardar Shabbat, e ela acendeu as velas de Shabbat. No domingo chegou o velhinho excêntrico e falou que ele não encontrou esse dinheiro, mas que ele começou a imaginar que o erro é dele. E por causa disso ele resolveu retirar a queixa dele com o chefe, com o diretor, com o gerente do banco. E junto com isso, para indenizar ela, ele vai dar um cartãozinho, um bilhete único, tipo, que você pode almoçar naquele restaurante o mês inteiro. Esse era o método dele, tipo, era um restaurante, a pessoa estava no meio do trabalho, ia almoçar lá, Sim. comprava um bilhete mensal. E ele deu um para ela. Ela falou, desculpa, né, eu tenho noivo também. Então ela era de Kiev, né? Então ela tinha que ser chata. Aí ele teve que dar para o noivo também. Ah, tá bom. Aí ela deu para o noivo, falou, olha, o cara me acusou disso, e agora ele veio pedir desculpas, deu os 2 bilhetes, então para o noivo isso foi a prova de que ela não tinha nada a ver com isso, e viveram felizes para sempre. Então, dá um exemplo para vocês agora, quando a gente lê as cartas do Rebbe,
E a gente tem que Quantos tirar, livros são, Abba? eu acho que são mais de 30 com certeza, mas não sei quantos chegam, depois eu vou verificar, eu não tenho todos, mas eu vou verificar uma coisa muito interessante. Por exemplo, esse aqui é o número 2, é da época do Rebbe anterior ainda. Então aqui, o Rebbe ele não vai ensinar como o Rebbe, ele vai ensinar como Rav Menachem Schneerson, que é uma carta direcionada a ele, que ele respondeu, mas ele responde como o responsável pelas instituições do Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzchak. E aqui é uma carta muito profunda, só para vocês terem um exemplo. Bene Olamot, גם קודם שנבראו, יש במקורם בשורשם למעלה מעלה, עד המדרגות ששל בכוח, אלא שאינם שם בבחינת מציאות, ויש כנמצאים במקורם. ומזה נבין הכוונה בעניין האותיות, שלמעלה מהמחשבה אינם במציאות יש ונפרד, כי אין נרגש אלא שכל. Ou seja, assim, o que se sente, eu vou traduzir para vocês para o português, ele conta que sobre os mundos superiores. Nós sabemos que existem mundos superiores, o nosso mundo é o mais inferior, é chamado de mundo da Asiá, o mundo da ação. Ele tem o lado material e o lado espiritual. No lado espiritual do mundo da Asiá é o que a gente vai chamar do paraíso de quem não se converteu ao judaísmo. Tem os anjos são chamados de Ofanim. Ofanim é o eixo da carruagem divina descrita pelo profeta Isaías, pelo profeta Ezequiel. Então, a carruagem do profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, é a carruagem, profecia da carruagem divina, é mundo da Briá. A carruagem divina, a profecia do profeta Hezkel, do Ezequiel, é o mundo abaixo, o mundo da Yetzirah. E a gente está no mundo da Asiá. Então, cada mundo tem alusão a essa carruagem que envolve toda a equipe desse mundo, tipo os anjos desse mundo. A carruagem é uma alegoria para te mostrar como Hashem é rei nesse nível. Então, como se fosse a carruagem do rei, sendo levada pelos cavalos. Então, cada mundo tem a sua carruagem. Isso, que seria assim, a equação de como Hashem é o rei nesse nível. E governa. Como ele governa isso? Como ele governa nesse nível. Sim. Então, os anjos do mundo da Asiá, do nosso mundo, do lado espiritual do nosso mundo, são comparados ao eixo da carruagem. Por isso eles são chamados de Ofanim. Ofanim quer dizer o eixo da carruagem. Os anjos do mundo da Yetzirah são chamados de Hayot HaKodesh. Hayot já são animais sagrados. Os anjos do mundo acima da Briá, eles são chamados de Serafim. Um saraf, dois serafim. O serafim é plural. Então, saraf quer dizer flamejante, assim, queimante, quer dizer que é comparado tipo a uma chama de fogo. Uma chama de fogo, assim, não faísca, uma chama de fogo mesmo. O serafim é tipo representando o grande entusiasmo deles. Então o Rebbe fala sobre esses mundos que também antes deles terem sido criados, tem na fonte da criação deles, na raiz da criação deles, acima e acima até a madrigot, até os níveis mais superiores, existia já o potencial da criação desses mundos. Mas naqueles níveis que ainda existem, quer dizer, depois que o mundo foi criado, cada um desses mundos, o Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, até chegar no Asiá, que é o nosso, ele ainda mantém a ligação com a raiz dele, com o lado antes da criação dele. Vejo que nem sempre me curar, mas isso vai ser quando a gente fala sobre letras, sobre pensamento e letras, assim diz o Rebbe aqui,
o pensamento, quando a gente fala no mundo espiritual, com 10 pronunciamentos Deus criou o mundo. Nós recebemos 10 mandamentos, lá em cima tem 10 sefirot. Então vamos direto ao assunto. A raiz do mundo são essas 10 sefirot. Essas 10 sefirot vão se expressar por meio desses 10 pronunciamentos divinos. E o Rebbe, pela diferença que entre o pensamento e a letra, quer dizer, o pronunciamento divino, que eles já são letras, que a letra também é representação. Mas qual a diferença? Quando a revelação divina é representada por letras, quer dizer que já é alguma coisa na prática, alguma coisa que já existe. Enquanto ela está sendo representada por pensamento, ela existe, mas ela ainda não existe na prática. É como um decreto divino que foi feito, mas não desceu para o mundo. Então ele existe, mas ainda não desceu para cá. Então, todos os mundos, eles têm sempre essa ligação com o lado pensamento deles. Mas acima desse nível de pensamento, ou seja, acima do nível de pensamento, é como o brilho do sol no sol. Quer dizer, ele existe, mas ele não tem o sentimento da existência dele. Que energash ela sechel, porque lá naquele nível é só a única coisa que existe já é o que a gente chamaria de também é um exemplo, o pensamento divino, né? Também é um exemplo, mas é um nível de revelação divina que é antes da expressão. Então lá naquele nível não se sente a individualidade de nada. A gente só começa a sentir a nossa existência, a nossa individualidade, cada coisa, quando nós chegamos já no assunto de letras. Que nirgash ela sechel v'davechule velo otiot. Ou seja, assim, quando nós a Sandra Basel, o Rebbe traz a ordem nisso, agora vai ficar mais fácil. A Sandra Basel, alidit kashruto lidiat elokut. Por meio disso que você se une ao que a sabedoria divina. Ledugma. Por exemplo, Nitgala etzlo ratzon ladat. Se revela com você a vontade de saber. Validei ze nitgala askala mikoach hamaskil. Ou seja, na hora que você tem a vontade de saber, aí automaticamente vai se revelar uma coisa em você que é chamada a koach hamaskil, a força da sabedoria. Ou seja, começa assim, vamos separar em 10 sefirot como isso vai funcionar. Tem a primeira sefirá é a Chokhmah. Chokhmah é o pensamento. Vamos lá. Agora, parabéns, olha, nosso querido Léo, você que está filmando. Então, pegou o Keter? Pegou. Então, o Keter, ele está acima da Chokhmah. Então, a Chokhmah vai ser chamada de sabedoria. Quando a gente fala sobre nível Keter, que ele está acima das 10 sefirot, esse nível Keter é a vontade. Ou seja, vamos analisar isso na sua alma. Você tem 10 sefirot na sua alma. Então você tem, as primeiras 3 são intelectos, Chokhmah, Binah, Dat. A Chokhmah, ela é a primeira ideia indefinida. A Binah, ela já é definição da ideia, ela já separa a ideia em pedacinhos pequenininhos para ver, ela já analisa a ideia. E a Dat é a conscientização, é o intermédio entre essa ideia intelectual e o sentimento, é a conscientização. Então, por mais que ele traduza a Dat como conhecimento, mas a intenção aqui, conhecimento, explica o Rebbe, tem uma linguagem na Torá, V'adam me'adat Chava. O homem conheceu a mulher. O Rebbe, pelo esse conhecimento, não se tratava de
que eles conversaram. Se tratava que eles se uniram, eles se tornaram uma pessoa só. Então, esse conhecimento não vai para o pensamento, mas vai para a conscientização. Quer dizer, o intelecto com os sentimentos se torna uma coisa só. A data, ela une o intelecto com o sentimento. Então, não como se diz, sabedoria? Não, sabedoria é formar. Entendimento é abinar. Aqui é o conhecimento, mas aqui é o conhecimento num nível que não tem a ver, assim, a união entre o mundo do intelecto e o mundo do sentimento. Então ele diz assim, a ordem das coisas. Por meio da Itkashrut, por meio do Dat, que ele liga entre os intelectos e o sentimento, na hora que você pensa, você se conecta com a sabedoria divina. Você está pensando Torá, você está se conectando com a sabedoria divina. O que quer dizer que a sabedoria divina determinou? Porque na nossa religião, diferente das outras religiões, que Deus fala uma coisa e faz outra, Deus fala que é proibido fazer adultério e ele lá vai com a mulher casada na noite de núpcias e faz semideus lá. É diferente daquelas religiões. Por quê? Porque na nossa religião não daria para fazer uma coisa dessas? Porque o que Deus falou para fazer, essa é a sabedoria divina. Ele determinou, a sabedoria divina determina que é proibido fazer adultério. Se a sabedoria divina determinou que é proibido fazer adultério, e eu estou recebendo essa sabedoria divina, me conectando a essa sabedoria divina, então com certeza que o Deus, sendo que isso é a sabedoria divina, ele não faria uma coisa fora disso. Então, na hora que eu me conecto à sabedoria divina, por meio de uma coisa tão simples, mas tão simples, proibido assassinar. Você estava hoje com vontade de assassinar alguém? Não, Não, graças a Deus. proibido roubar, estava com vontade de assaltar um banco. E também, na nossa idade, até se tentasse, não ia conseguir. Né? Com essa barba branca, chega lá, eu como estava com vontade de Deus me livre, uma vez tinha uma veterinária de alto porte, né? Ela gostava muito de cavalos, e no fim ela se casou com um cavalo. Esse vizinho de Kiev, que veio me contar, né? O vizinho de Kiev, que ia passar na televisão na Suécia, um casamento entre uma domadora de cavalos e um cavalo. Mas uma pessoa normal não tem vontade de dormir com um cavalo, certo? Então, assim, de uma maneira normal, você não tem vontade de fazer as coisas proibidas. De uma maneira normal. Então, mas na hora que você estuda isso, que é proibido assassinar, mesmo que você não tem nada, nunca teve vontade de assassinar ninguém, nunca vai ter vontade de assassinar ninguém, mas só o fato de você estar estudando isso, que isso é a vontade divina, você se une ao nível mais baixo da sabedoria divina, e a pessoa que ele segura um pedacinho, ele já está segurando tudo. A criança que segura o dedinho da mãe, já está segurando a mãe inteira. Na hora que você se une a um pouquinho da sabedoria divina, esse pouquinho que desce até o seu nível, você já se uniu a toda a sabedoria divina. Então isso é a Dat, que é A ligação. a ligação, a união. Bedugma, por exemplo, que a sabedoria divina. Isso, que se revela para nós. Netgalá etzlo ratzon ladat. Então, primeiro, você tem vontade. A vontade, ela tem origem no Keter. Então, no Keter da sua alma, o Keter é uma força que ela não se reveste no corpo, é uma força da alma que ela envolve a alma, é uma revelação da alma que é envolvente. Lá surge a vontade. Aí, ela desce de nível então para Chokhmah. Então, validez é, depois que você tem a vontade de estudar a sabedoria divina, por meio disso, essa vontade vai se revelar na sua sabedoria. E vai despertar uma força na alma que é chamada de Chokhmah. Ou seja, a vontade de fazer a coisa vai despertar a Chokhmah, que é a sabedoria. E depois disso, vamos chegar na Binah,
que seria detalhadamente, seria os detalhes disso, dessa sabedoria, e depois disso nós chegamos na Binah, na Adat, e aí nós chegamos numa situação que ele diz assim, que por meio da Torá Mitzvot, por meio do estudo da Torá Mitzvot, do estudo da Torá e do cumprimento das Mitzvot, B'machshavá dibur maseh, no pensamento, na fala e na ação, aí mukhrach, aí é obrigatório, shuldo otiot, que agora a gente chega no nível de letras de otiot, que já é a expressão, já é o pé no chão, vamos dizer assim, já é a ligação entre o espiritual e o material. É claro que você não precisa ir detalhadamente nessa ordem, você pode dar uns pulos também, pular etapas, olha do Gmar. De repente alguém começa a chorar. Aí você fala, olha, não passou do Keter para Chochma, para Bina, para Dat, já chegou direto nas Midot. Ou seja, a pessoa está nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E ele começa a chorar, ele se arrependeu das coisas ruins que ele fez. E ele não precisou para isso pensar muito. Então, o Rebbe diz, tem situações assim que as midotas, os sentimentos já despertam, sem precisar passar por toda essa estrutura, essas etapas, porque ele começou a chorar, porque agora já tem uma ligação direta da alma, o que a gente chama o nível Keter da alma, que não se reveste no corpo, porque ele está sempre no nível superior, ele envolve o nosso corpo, mas esse nível Keter está sempre no nível superior, e ela está vendo agora tudo o que está acontecendo lá em cima, ela está vendo que agora começou o julgamento dela. Então, por causa que no nível Keter, ele está vendo que o julgamento dele começou, no nível Malchuta, que é o nível mais baixo, ele começa a chorar nesse mundo. Instantaneamente, sem passar pelo pensamento, pela... Então, é mais ou menos isso então, que os nossos patriarcas tinham, uma ligação direta, uma anulação? Essa ligação direta todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem, o Hillel tem, eu tenho, cada um de nós tem. Essa ligação direta cada um de nós tem, só que a nossa ligação direta, ela está enferrujada, suja, cheia de, como se fala, entulho. Sim. Então a gente vai refinando. Todo mundo tem nível Keter, chama nível Errida, da Neshama. Cada pessoa tem nível Nefesh, nível Ruach, nível Neshama, nível Raya, nível Errida. Pode ser que o que está revelado no nosso corpo é só o nível Nefesh. Mas os outros níveis, todos os níveis são uma estrutura só. Sim. Então, tipo, você colocou o pé na água, você está sentindo que a água está gelada. Você não está sentindo isso na cabeça, mas a cabeça está consciente de que a água que está embaixo do seu pé... É a ligação direta, né? É a ligação direta. Você põe o pé na água e imediatamente você sente. Na cabeça você sabe que a água está gelada, mas a cabeça está em cima, o pé está embaixo, mas é uma ligação direta. Então, a Raya e a Rida, 2 níveis da alma, eles não se revestem no corpo, eles estão fora do corpo. Por causa disso, ficam... É o intermédio entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Então, por isso que está escrito que tem vozes que saem no céu, no meio da noite, tem uma voz que sai do Monte Sinai e ela fala, meus filhos, voltem. E aí nossos sábios perguntam, para que precisa dessas vozes de Hashem pedindo para a gente voltar a fazer tshuva? Em Masechet Brachot, na Gemara tem essas vozes. Para que precisa dessas vozes se você não está ouvindo? Aí eles dizem assim, mesmo que você não ouve,
a sua alma ouve. O que quer dizer a sua alma? Quer dizer, esse nível irrida da alma que ele se encontra no mundo espiritual. Ele está aqui, mas o nível dele é lá. Então ela está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Então na hora que ela está vendo que o julgamento dessa pessoa começou, a pessoa aqui no mundo de baixo começa a chorar. Tipo, ele está agora... colocar o pé na água. Isso. Agora ele está no desespero. Ele sente que o julgamento dele começou. Mas se ele for pensar nisso, ele vai falar, não é possível. Se passar pelo pensamento, está pior. Não, então tá, então deixa eu entender. Então, aí, o que aconteceu, então, nessa partezinha aí que o senhor está explicando, esse fato, então, o que aconteceu na carta aí? Então ele diz assim, Muvante de Gilui, é óbvio que de maneira revelada, a pessoa pode pular um pouco essa ordem de começar pelo Keter, depois passar pela Chokhmah, depois passar pela Bina, depois a Dat, ligar. E a pessoa pode chegar diretamente no sentimento, começar a chorar, que é um assunto de sentimento, por causa do Keter. Sem passar pela Chokhmah. Se ele começar a pensar, Chokhmah, Bina, começar a pensar, por que eu estou chorando? Não sei. Não passou pelo... Mas isso daí, será que então vale para todo tipo de sentimento? Tipo, quando a pessoa fica nervosa, do nada, ou fica chateada, ou fica deprimida, ou fica... Nosso problema, seu problema, problema de todos nós, é que nós temos simultaneamente no nosso corpo duas almas. Uma alma divina que é a coisa mais linda do mundo, e uma alma animal que é uma égua. Uhum. E as duas se uniram. Elas são agora uma coisa só. Você não sabe quando você está ouvindo um relincho da alma, ou coice da alma, tipo a alma animal está dando coices, ou quando é a alma divina. É difícil de diferenciar. Então, às vezes, você está brava por uma coisa, um assunto de Torá. Como pode ser? Eu entrei na sinagoga e uma mulher lá entrou de alcinha e eu fiquei indignada que a mulher entrou de alcinha. Mas você não sabe se esse indignada é a alma divina que fala, olha, graças a Deus que a mulher veio rezar, ela podia estar num restaurante comendo um porco, e no lugar disso ela veio aqui rezar. Ou é a alma animal falando, olha, tá vendo como você é uma pessoa importante e a outra não presta, então você se sente melhor relativo àquela que... Você nunca sabe a origem desse... Da onde que está vindo esse sentimento? Então, qual alma? Então tem que... Aí a pessoa pode fazer um erro de avaliação. Aí ela não sabe. Então agora tinha ontem nos Estados Unidos, 300 judeus religiosos foram protestar contra o governo de Israel e 100 foram presos e tinha lá 25 rabinos e você fala, que absurdo, como pode ser um judeu religioso numa situação dessas, que a gente é atacado, festival de música é atacado e assassinam lá jovens e nenês e mulheres grávidas e crianças pequenas, e eles vão protestar a favor dos árabes. Então você fala, o que está acontecendo aqui? Eles vão te falar, o Estado de Israel é um Estado laico, eles não permitiram fazer uma festa de Simchat Torah em Tel Aviv, mas permitiram fazer aquele festival num lugar super perigoso, e o governo podia ter feito o contrário, permitir que fizesse a festa de Simchat Torah em Tel Aviv, que as pessoas iriam dançar sem instrumentos musicais, iriam cantar, dançar, e os filhos dessas pessoas que foram para o festival estariam em Tel Aviv, dançando com os religiosos, e não teriam ido para um lugar perigoso. Então o governo devia não deixar fazer o festival no lugar perigoso e deixar fazer a festa religiosa no lugar que não é perigoso. Então eles foram protestar, eles dizem que o governo de Israel é culpado de tudo, e a gente perde a moral com isso, porque aí os árabes falam, tá vendo, até o judeu está falando que o governo de Israel que é culpado. Eles acham que eles estão protestando, que aí a vítima vira culpada. Então vou falar, olha, estou vendo as crianças estavam lá, vai saber o que eles fumaram, o que eles beberam, e com o que eles dormiram. Aí a vítima, fica a culpa da vítima. Tipo, tá vendo quem atacou não foi o Hamas, foi o tribunal divino que atacou eles. Aí você fala, tá bom, por que Hashem não ajudou? Por que nos kibbutzim religiosos tiveram milagres que os terroristas não conseguiram entrar lá?
e o kibbutz socialista, lá, o kibbutz não religioso, não teve esse mesmo milagre. Morreu tudo. Aí você pode falar, para ter um milagre você tem que ter um mérito. Você pode usar esse, você quer uma coisa a mais, você tem que fazer a mais. Você quer que Deus faça mais para você do que você merece, então você tem que fazer mais para Ele do que você está acostumado. Sim. Aí você pode dizer isso, você não transforma a vítima em culpado. Você fala assim, coitado faleceu, foi lá para o Alto Paraíso. Tá bom, morreu por ter sido judeu, por ser judeu. Ganhou o paraíso dele. Mas por que Deus não fez um milagre para ele? Porque para fazer um milagre você precisa dar motivo. E os outros lá, os kibbutzim religiosos deram motivo. Eles estavam guardando o Shabbat, o portão estava trancado, dificultou para os terroristas entrarem. Na hora que eles tentaram entrar, aí já o grupo de guarda já atirou neles, acionou. Quer dizer assim, o fato de o lugar estar fechado para Shabbat já fez com que os terroristas não conseguissem entrar lá. Então eles tiveram mérito para ter um milagre. Agora sim, culpar a vítima, falar, olha, por causa que você estava dançando lá, por isso te mataram, aí a gente está culpando a vítima. Aí o que a gente está falando? Então a alma animal ela vai falar isso, ela vai falar, você tem que culpar a vítima. Você tem que falar, olha, eles mereciam morrer assim porque eles estavam profanando o Shabbat, eles estavam fumando e não sei... Aí a pessoa que foi assassinada mereceu ter sido assassinado. Deus me livre. Então isso é o raciocínio da alma animal. A alma divina vai falar, olha, graças a Deus que, olha, coitado, não teve um milagre, mas Hashem compensou para ele, que pelo menos foi para o alto paraíso. Quer dizer, mesmo que nesse mundo ele não teve um milagre, mas no mundo de cima teve. Então, a gente nunca sabe, sendo que essas duas almas, elas estão uma revestida, a alma divina está revestida na alma animal que está revestida no corpo. Porque se a alma divina, se ela se revestir diretamente no corpo, o corpo se desintegra. Então ela precisa de um intermédio, que é a alma animal, que ela tem uma raiz de Keter de Atzilut, mas ela caiu no nível de mundo de Asiá. Então ela consegue intermediar entre a alma divina, que a raiz dela é abaixo do Keter, é Chokhmah de Atzilut, e esse mundo que é o mundo da Asiá, por ela estar nesse mundo de Asiá. Então, quando a gente sente uma paixão, como você sabe se essa paixão ou essa tristeza, se a fonte dela é a alma divina ou a alma animal? Diz o Rebbe anterior, todo sentimento que te leva a acrescentar no trabalho divino, a fonte dele é a alma divina. Todo sentimento que te leva a fazer menos o trabalho divino, a fonte dele é a alma animal. Então, por exemplo, o pessoal ouve que um judeu faleceu, foi assassinado pelos árabes, pelos terroristas da faixa de Gaza, e você fica triste por causa disso, você ia estudar uma hora de Torá, você não estuda. Então essa tristeza vem da alma animal. A alma animal quer te ferrar, quer falar, olha, tá vendo? Não estudou. Então o que você vai fazer na hora que você ouviu que esse judeu foi assassinado? Aí você, no mérito da alma dele, você estuda 2 horas, acrescenta 1 hora de estudo. Aí a alma divina. Ou seja, assim diz o Rebbe anterior, todo sentimento que te traz para tristeza é a alma animal. Porque lá em cima não tem tristeza. Tristeza é coisa do mundo de baixo. Lá em cima já está tudo resolvido, né? Está tudo resolvido. Lá em cima o Baal Shem Tov escreveu para o cunhado dele, Rav Gershom Kitov, que estava na Terra Santa, estava em Akko, no ano de Tafkuf. A gente está agora 400 anos depois disso. Uns 350 anos, mais de 300 anos atrás, vamos dizer assim. Então, se a gente está Tafshin Pei Dalet, então Tafkuf, você tira 284 anos atrás. 284, agora o cálculo feito, 284 anos atrás, o Baal Shem Tov, Kuruach HaKodesh dele, ele procurou Rav Gershom Kitover na terra de Israel inteira e não encontrou. E ele não tinha tempo para procurar ele no mundo inteiro. Kuruach HaKodesh dele.
E o Rav Gershon Kittel escreve de volta que na cidade de Akko tem duas sinagogas. Uma sinagoga que está no que é considerado Terra Santa pela Torá, e foi naquela região que o Baal Shem Tov procurou ele, e a outra sinagoga ela está fora da Terra Santa, está na terra dos outros povos. E, então por isso que o Baal Shem Tov não encontrou ele. Ele falou, ele foi na outra sinagoga, por isso o Baal Shem Tov teria que procurar ele pelo mundo inteiro, assim, com o Ruach HaKodesh dele. Mas o Baal Shem Tov escreveu para ele e falou, olha, não te encontrei, então estou te escrevendo essa carta, que no dia de Rosh Hashanah ele teve essa subida de alma. Ele falou para você ter uma ideia o que é o mundo de cima. Imagina o casamento mais animado que você esteve na sua vida. Começa a partir daí. Daqui para cima. Quer dizer, quanto mais você sobe, mais alegria. Mais alegria, mais alegria. Está escrito Oz vechedva bemkomo. Energia e alegria no seu lugar. Por outro lado, a Sitra Achar, o lado impuro, é o lugar da morte. Então a morte é tristeza, é melancolia. Então, quando um pensamento ele vai te trazer alegria, energia, você sabe que a fonte disso é a alma divina. Quando o pensamento te traz tristeza, raiva, vingança, você sabe que é a alma animal. E é difícil de avaliar, difícil na hora você tem que usar essa equação. Quer dizer, se a consequência desse pensamento, qual é? Consequência, quer dizer, pensei numa coisa, consequência, fiquei triste, resolvi não fazer uma coisa boa por causa disso, é alma animal. Consequência, resolvi fazer o trabalho divino em dobro, rezar em dobro, estudar a Torá em dobro, fazer tudo em dobro, é alma divina. Então, o que acontece na prática, voltando para o nosso caminho, para o nosso assunto, nesse caso, por que a pessoa ficou triste? A tristeza é a alma animal. E ele, de repente, começou a chorar. Por quê? Que o nível yehida da alma dele viu que nessa hora ele está sendo julgado. Então, a alma sentiu. Então, ele sente agora, ele está sendo julgado. Então, o que ele vai ter que fazer para sair bem desse julgamento? Agora ele vai ter que acrescentar na alegria. Vai ter que mostrar para o Hashem, olha, me dá um desconto, daqui para frente vou rezar com muita alegria, vou estudar a Torá com muita alegria, vou. Então, ele sentiu, era uma coisa natural. A pessoa começa um julgamento de alguém, a pessoa sente, começa a chorar. Mas, imagina, Deus me livre, conheci o Rabino Shefer de Kfar Chabad, o Rav Mordechai Ashkenazi, um grande sábio, fazia muitas perguntas para ele, perguntas de Alahá. Eu conversei com o filho dele, Shneur Zalman Ashkenazi, depois que ele faleceu, o Rabino Ashkenazi, o filho dele me falou que conversou com o irmão no ano que o pai faleceu. Ele falou para o irmão dele, olha, isso que o papai faleceu, isso foi decidido no Rosh Hashanah. Então imagina na hora que uma coisa dessas é decidida lá em cima, aí a pessoa aqui embaixo começa a chorar, que a alma sente. Esse que é o detalhe. Aí o que você tem que fazer? Começou a chorar? Então fala, não, agora então deixa eu tentar reverter essa situação. Agora eu vou acrescentar no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, com muita alegria. Quer dizer, ele não começou a chorar, que olha, agora estou chorando um pouco, vou ter que chorar mais. Ao contrário, isso que ele sentiu o pavor, que alguma coisa foi decretada para ele que ia acontecer, ele tem que, ao contrário, se fortalecer e tentar cancelar esses decretos lá de cima. Então, as forças reveladas da alma dele não estão sabendo o que está acontecendo. No pensamento, na Chokhmah, na Binah, na Dat, mas ele começa a sentir arrependimento pelas coisas ruins que ele fez. Por que ele começou a sentir esse arrependimento? Porque o nível Yehida, o nível mais alto da alma dele, está vendo que ele está sendo julgado, então ele começa a chorar, ele começa a se arrepender das coisas ruins que ele fez.
e ele começa já a fazer a confissão dele na reza, e então essas letras que ele está falando agora, que ele está pedindo para Hashem, para dar um desconto para ele, porque ele está arrependido do que ele fez, isso que isso chegou até a fala dele, na sua teota de bur, levush le'ara me'etzem nishmato bli memutzeim. Então, as letras da fala dele, eles se tornaram o revestimento da essência da alma sem intermediários, sem intermédio. Então, agora a gente vai pegar isso como exemplo no mundo grande. Quer dizer, você é um mundo pequeno. Agora, como exemplo, no mundo grande vai ser igual. Aval milvat shein aseda begilug. Então, realmente, é uma coisa rara acontecer esse pulo diretamente do Keter até o nível mais baixo. Tá, e que mundo que é esse que o senhor falou? Nós Então, somos o mundo pequeno, que mundo? então ele Esse está mundo que dando a gente está? exemplo, ele está dando exemplo do mundo material. Ah, O exemplo, o ser humano, você é um mundo pequeno. sim. E o Rebbe fala tanto na pessoa quanto no mundo grande, no mundo material. É raro acontecer uma coisa dessas, da revelação do mais alto nível se revelar no mais baixo nível, sem passar Sim. por todos os níveis intermediários. Então isso está acontecendo. Mas pode acontecer. Ele falou, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Ah, E é uma coisa que acontece raramente. Arei be'elem, ou b'derech ma'avar al kol panim עוברת ההערה הנ"ל, גם כן דרך המדרגות הממוצעות. Quer dizer, de uma maneira genérica, teria que essa revelação lá de cima teria que descer de degrau em degrau. degrau em degrau, e ela desceu direto.